quero ler com vocês Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Eu quero ler o versículo de número 5. Gênesis capítulo 6, verso 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 8, por favor, Luciano. Eu vou ler ali porque está igualzinho, está diferente. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal e de todas as res que com ele estava na arca. Não, é o versículo 8. Então vou ler da minha Bíblia mesmo, tá? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aí no finalzinho do versículo 9 diz assim: Noé andava com Deus. Graças te damos pela leitura da tua palavra, e eu peço que o Espírito Santo possa me usar, não para falar aquilo que eu gostaria, mas para falar aquilo que o Senhor reservou para cada coração que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Fala conosco de uma maneira graciosa e que o nome do Senhor continue a ser glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não posso falar de Noé sem antes eu falar de quem? Sem antes eu falar do Enoque. Alguém lembra o que o Enoque era do Noé? Uma bala para quem acertar. É verdade, eu tenho uma bala aqui, ó. Não. O que o Enoque... Quem quer ganhar uma bala? Ninguém vai ganhar, essa é minha então, ninguém respondeu. O Enoque não é avô, é bisavô. Ele é pai de quem? O camarada que mais viveu na face da terra. Quem mais viveu na face da terra? Matusalém. Quantos anos ele viveu? Sem colar. Hein? 960. São 969, para não esquecer. Inclusive essa perguntinha caiu aqui no game, o gospel game que teve aqui, que o meu braço direito lá, o Rogério, foi lá para disputar, mas ele ficou, eu falei: Rogério, você não sabia? Não, eu sabia que era Matusalém, mas eu esqueci a idade dele. Falei: mas não vale minha pergunta? Não, porque se eu falasse só Matusalém, a minha pergunta ia estar a minha resposta ia estar incorreta, e eu ia levar o que no rosto? Você lembra? Era uma torta. Falei: não, eu não quero levar tortada. Falei: mas você fez feio, não é verdade? Tinha que arriscar, pelo menos arrisca. Quem arrisca não petisca, não é verdade? Tem que dar uma chutada de vez em quando. Então, esse menino Matusalém, ele vive 969, e ele é filho de quem? Ele é filho desse Enoque, do Enoque, e o Enoque, ele é um camarada que vai deixar um legado que vai atingir a quem? Vai atingir esse moço que nós vamos falar aqui hoje, que é o Noé. Aí eu pergunto para os pais que estão aqui: qual é o legado que vocês têm deixado para os filhos de vocês? Porque o bisavô de Noé deixou um legado. Se vocês lerem lá, lá está escrito lá, porque aqui não está, está aqui. Noé andava com Deus. E o que o Enoque fazia? Andava com Deus, percebe? Ele deixa um legado para o bisneto dele, que você tem que andar com Deus. O Noé teve outras referências? Teve. Mas ele optou pela boa referência. Porque nessa vida a gente tem poder de escolha. Você é o que você é porque você escolheu ser assim. Percebe? Eu sou um camarada improvável, não era para estar aqui. Eu sou improvável, mas eu fiz as minhas escolhas. Eu deveria talvez estar morto hoje, eu deveria estar preso. Por quê, pastor? Porque o meio em que eu nasci era um meio complicado. Por isso que eu não aceito quando alguém fala comigo: porque fulano é fruto do meio. Para lá com essa conversa. Eu não acredito nisso. Por quê, pastor?
Ah, por que o pobre rouba? Ele rouba na favela, por quê? Ah, porque ele é pobre. Para com isso, eu também era. Eu era não, né? Eu sou ainda. Percebe, irmãos? Então eu não sou fruto do meio e eu não acredito nessa história de que você é fruto do meio que você nasceu. Entendeu, Juan? Você contou a sua história uma vez, eu não sabia, eu pensei que você tivesse nascido em berço de ouro. E você falou comigo depois, não. A sua vida foi complicada, foi luta, não foi? Foi correria. Ei, eu sou filho de uma mãe com 36 anos de idade, ela tinha 9 filhos. Meu pai morreu com 42 anos de idade, de câncer. E aí a gente veio da roça para cá. 9 filhos. E a gente nasceu num lugar complicado. Casinha nossa era 2 cômodos que a minha mãe dividia com lençol. A gente dormia em esteira. Então, quando um fazia xixi, todo mundo ficava molhado. É verdade, velho. Porque, você conhece esteira? Quem conhece? Quem já dormiu em esteira? Não, lógico que vocês dormiu? Pois é, dormiu em esteira. Então, eu dormi em esteira. E é complicado. Comemos mingau de fubá com couve rasgada. Eu acho que tem até um nome para esse mingau de fubá com couve rasgada. Tem um nome. Hein? Hein? Ah, pela égua, isso mesmo. E no domingo tinha uns pezinhos de galinha. E eu gosto, tá, gente? Ainda hoje eu amo pé de galinha. Por causa de ficar chupando aqueles ossinhos. Amo, tá? Mas aqui, era isso, meu irmão. E aí, eu lembro que hoje você pode copiar o tênis Adidas, né? Você vai na 25 de março, você compra Adidas, com a marca Adidas, mas na minha época eu não podia não, então o meu tênis era Atitlas, mas eu andava rápido, porque aí ninguém descobria que era Atitlas, e pensava que era o Adidas, mas você usava ele uns 3 meses, ele descolava tudo, o negócio ruim, rapaz. O Topper, hoje tem Topper cópia, mas na minha época eu não podia, era Tobler. A mesma coisa, anda correndo ou faz assim com o pezinho, para ninguém ver que é Tobler, né? Para o pessoal pensar que é Topper, mas não era. Um dia a minha mãe comprou, quem lembra da Gloriosa Calçados? Você lembra da Gloriosa? Aí minha mãe comprou um tênis para mim lá. Primeira lavada que o tênis fez, ele fez assim, ó. Aí eu andava com o pé assim dentro dele. Sério, gente, vida difícil. E eu nasci no meio de um pessoal que a maioria dos meus amigos ou já estão mortos, ou estão presos, viraram um traficante. Eu cresci com esses caras, eu e os meus irmãos. Percebe porque eu não aceito quando você diz assim, ah, isso é por causa da sociedade, ah, tadinho dele, porque ele nasceu na comunidade, eu também nasci. E nem eu e nem os meus outros irmãos, criados por uma mãe que falou, cara, eu não vou casar de novo, porque eu vou viver para vocês. E ela está viva até hoje, tem 86 anos de idade. Abriu mão do futuro dela para frente para cuidar de 9. E nenhum dos 9 se perdeu. E a gente teve escolha? Teve, cara. Porque a gente tem escolha. Eu poderia ser bandido, poderia, é escolha. Mas eu falei, não, eu não vou. Eu vou escolher um outro tipo de vida. Ficava na rua o dia inteiro. Andava com aqueles meninos lá. Não, eu não quero isso para mim. Pronto, gente, é questão de escolha. É questão de escolha. E o Noé, ele vai falar, não, peraí. O meu bisavô, ele andava com Deus e eu vou fazer o quê? Andar com Deus também. Então eu não posso falar de Noé sem que antes eu fale de Enoque. Enoque andava com Deus. E o interessante da vida de Enoque é que o Enoque, a Bíblia vai dizer que o Enoque, com 65 anos de idade, Enoque viveu 65 anos e ele gerou a quem? Matusalém ou Metusalém. Esse nome tem um significado. Alguém lembra qual é um dos significados do nome do Matusalém? Matusalém significa, a sua morte trará juízo. A sua morte trará juízo. O homem que mais viveu sobre a face da terra foi o homem que, quando ele morresse, o que queria acontecer? Viria juízo. E aí os estudiosos da Bíblia, os teólogos que sabem isso aqui em hebraico, em grego, eles disseram o seguinte, que o Enoque morreu no ano em que aconteceu o quê? O dilúvio. Aliás, alguns chegam a dizer, Augusto, que ele morre uma semana antes do dilúvio. O que importa é que a conclusão final é que ele morre no ano que acontece o dilúvio. Ou seja, a morte dele vai trazer o quê? Dilúvio, vai trazer juízo. Aí o Enoque, quando gera esse menino, com 65 anos de idade, ele, peraí,
eu tenho que virar a minha chave aqui, eu tenho que startar a minha vida, eu tenho que começar, opa, peraí, eu não posso continuar vivendo do jeito que eu vivo. Então, quando eu tinha 18 anos de idade, eu conheci o Evangelho. Então, até 18 anos eu vivi de uma forma, de 18 anos para cá, eu comecei a viver de outra forma. Por quê? Porque eu conheci o Evangelho, e eu descobri que Jesus vai voltar, eu descobri que existe a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Quando é que é a primeira ressurreição? Alguém lembra? Não? Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16, que no arrebatamento, quem é que vai subir primeiro? Na verdade, nós vamos subir juntos, né? Mas os mortos, nós os que ficarmos, não precederemos. Por quê? Eles vão ressuscitar, primeira ressurreição, eles vão ressuscitar primeiro, e nós os que ficarmos, seremos transformados e juntos subiremos e nos encontraremos com Jesus nas nuvens. Esse é o arrebatamento da igreja, a segunda vida de Cristo. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, essa é a primeira ressurreição. Aí lá nas trombetas, quando o João vai falar sobre trombetas, o que ele vai dizer? Da sétima trombeta, que na sétima trombeta, chegará um dia em que acontecerá o juízo para os mortos, ele continua, vírgula, e galardão para os servos, profetas, santos, ou seja, galardão para aqueles que andam com Deus. Estão me acompanhando? Estão caminhando comigo? Amém? Então, primeira ressurreição. Aí eu pergunto lá, porque eu estava pregando em igrejinha, e aí gente, quem é que quer fazer parte da primeira ressurreição? É lógico que eu quero fazer parte da primeira ressurreição, porque em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o nome que não for achado escrito no livro da vida, ele vai fazer parte do quê? Da segunda ressurreição. E aí a Bíblia vai dizer, ai daqueles que não fizerem parte da primeira. Por quê? Porque quem fizer parte da segunda ressurreição, ele vai ser lançado aonde? Lembra Apocalipse? O camarada, vem o tempo dos mortos, julgamento dos mortos. E aí, logo abaixo está assim, e os servos receberão galardão. Quem são os servos que vão receber galardão? Aqueles que andam com Deus. Você anda com Deus? Sim ou não? Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é andar com Deus. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não anda com Deus. Tem muita gente que está na igreja, mas não tem relacionamento com Deus. Isso aqui, ele vem aqui quando é conveniente para ele. Ele vive isso aqui quando é conveniente para ele. Andar com Deus é ter relacionamento com Deus. É se relacionar com Deus, 24 horas por dia. É Noé que andava com Deus, Noé vai andar com Deus. Então, quem vai passar pela primeira ressurreição, quem vai receber galardão, e galardão é aquele salário, é o prêmio que Paulo falou, lembra que Paulo fala sobre isso? Sobre o prêmio que ele estava esperando da soberana vocação. Ele esperava pelo prêmio, o prêmio é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o prêmio, esse é o galardão. Então, primeira ressurreição, galardão. Segunda ressurreição, Apocalipse 20, juízo. E serão a segunda ressurreição, porque vai ter um reinado de 1000 anos, milênio. Já ouviram falar do milênio? Sim? A igreja vai ser arrebatada, aí vai ter um governo de 1000 anos. Jesus com a igreja. Aí me perguntaram, pastor, e aí? A igreja vai reinar com Jesus na terra ou no céu? Porque essa é uma pergunta que paira na mente dos crentes. Aonde vai ser esse reino? E tem gente que fala que vai ser na terra, e tem gente que fala que vai ser no céu. Eu não quero saber onde vai ser. Não, pastor, não. Eu quero saber que eu quero estar aonde? Com Cristo aonde Ele estiver. Se vai ser na terra, se vai ser no céu, eu não quero nem saber. O que eu quero é continuar andando com Ele, com Deus. Entende? Eu quero fazer parte do reino. Então é um reino depois do arrebatamento de 1000 anos, é um milênio. Depois o pastor Assis, ou o Juan, que é o professor de vocês, ou enfim, quem dá aula aqui, traz uma mensagem sobre isso, sobre milênio. Eu acho que é muito importante, eu acho que é legal, as 7 trombetas, para esclarecer mais para os irmãos. Aqui eu só estou dando uma pincelada, porque está dentro do assunto, tá bom, irmãos? E eu não quero perder o horário de vocês também. Então vamos lá. Acabou o milênio, o diabo, que está preso, ele vai ser solto por um pouco espaço de tempo. E aí quando ele for solto,
ele vai ser preso de novo, e na verdade ele e os mortos, e aí a segunda ressurreição, os mortos vão ressurgir. Que mortos são esses? Os mortos que não andaram com Deus, que não fizeram parte da primeira ressurreição. Eles vão ressuscitar, julgados, e serão lançados aonde? No lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse. Aí eu pergunto para você, o que você quer? Morar no céu? O que você quer? Viver uma vida eterna de gozo, de paz, de alegria? A escolha é sua, meu irmão. A escolha é nossa. Ou você quer ser atormentado para o resto do tempo? A escolha é nossa. Agora, para eu fugir desta segunda ressurreição, desse julgamento, eu tenho que fazer o quê? Escolher andar com Deus. Eu tenho que escolher ter relacionamento com Deus. Caminham comigo até aqui, sim ou não? Amém? Tudo bem. Então, o Enoque, quando o filho nasce, então, ele leva uma vida até os 65 anos de idade. E o menino nasce. E a Bíblia vai dizer assim, quando o Enoque nasce, depois, aí vírgula, depois que gerou a Matusalém, ele viveu 300 anos e ele andou com Deus. A Bíblia vai dizer que ele vive 365 anos, mas ele começa a andar com Deus. Se você jogar na internet, quantos anos o Enoque andou com Deus? Vai aparecer lá, 300 anos. Mas ele viveu 365. Mas ele começa a andar com Deus depois que o Matusalém nasce. Por quê, pastor? Porque Matusalém significa a sua morte trará juízo. Então eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu não posso continuar vivendo semelhantemente igual todo mundo vive aí. Eu tenho que melhorar, eu tenho que estreitar o meu relacionamento com o Eterno, com Deus. Eu tenho que me tornar íntimo dEle. E para eu me tornar íntimo dEle, o melhor caminho está aqui, ó. Bíblia é a palavra de Deus, porque isso aqui é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui é a palavra de Deus. Melhor manual para a gente andar como Deus quer está aqui. Esse é o nosso manual, o manual do homem. Entendeu? Então, assim, ele fala, cara, vou mudar minha vida, vou mudar minha postura. Aí ele começa a andar com Deus, porque o juízo vai vir. Eu começo a andar com Deus porque hoje eu sei que o juízo vai vir. Quando, pastor? Ele sabe quando Matusalém vai morrer? Não, ele não sabe. Aí ele fala, cara, eu não sei. Você sabe quando Jesus vai voltar? Não, ninguém sabe. Você sabe quando você vai morrer? Eu sei que a gente vai morrer, porque ninguém vai ficar para semente. Mas a qualquer momento aqui, uma senha pode ser chamada, e tomara que seja a sua, não minha. Pode, mas eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir agora não, eu quero andar mais um pouquinho, eu quero trabalhar mais para o reino, se bem que eu não detenho esse poder. Se ele falar, vou te levar agora, acabou a brincadeira, não é isso que o papai faz? Meu filho estava brincando, e aí filho, acabou a brincadeira, vem para casa. Não, pai, não vem para casa, acabou a brincadeira. E vai ser desse jeitinho com a gente também. O dia que o Senhor falar assim, porque Ele é nosso Pai, sim ou não? Deus é o nosso Pai. E o dia que Ele falar assim, Augusto, acabou a brincadeira, vem para casa, acabou, Augusto. Você pode até discutir com ele, mas não tem... Deixa eu passar a senha para o Saed. Não, a senha é sua. Ele está chamando você e acabou. Não tem isso, essa senha ela é intransferível. O dia que o pai te chamar, você vai e não tem que resmungar, não tem, você pode até reclamar. Você pode até não gostar muito de ir agora, mas o dia que ele te chamar, pronto, acabou. Porque o que eu tenho comentado lá na igreja, outro dia eu até perguntei para as crianças lá, eu falei, gente, porque na verdade, quem anda com Deus, porque o Enoque anda com Deus, aí de repente Deus vai chamar ele, vem para casa. Ele vai para onde? Enoque anda com Deus e de repente Deus faz, vamos embora. Ele vai para onde? Para o céu? Vai para o céu, né? E eu vou perguntar um negócio para vocês, se Deus é o nosso Pai, sim ou não? Sim. Se Deus é o nosso Pai, Deus mora onde? No céu. Então, se o Deus é nosso Pai, a nossa casa é onde? Aqui ou lá? A nossa casa é no céu. Deus é o nosso Pai, a nossa casa é no céu. O meu endereço, Murilo Vale Fonseca, 120, 802, é um endereço transitório, terreno. Aquele endereço vai ser trocado, porque o meu verdadeiro endereço não é aqui. Se você quer continuar morando aqui, o problema é seu. O meu endereço, na verdade, é o céu. E nós estamos fazendo o que a cada dia? Caminhando de volta para casa.
Andar com Deus é isso, gente. É ter essa concepção, esse entendimento de que nós estamos andando, na verdade, andando com Deus, porque nós estamos dando passadas de volta para a nossa casa. Nós estamos voltando para casa. O céu é a nossa casa. Enoque, ele anda com Deus, ele muda a vida dele, ele muda a trajetória dele com o nascimento daquele menino. Ele não sabe quando ele vai morrer, mas ele sabe que quando Matusalém morrer, vai vir juízo. Ele não quer passar pelo juízo. É esse o exemplo que ele vai deixar. É esse o legado que ele vai deixar para quem? Para o Noé. E a Bíblia vai falar aqui que o Noé, então, vai andar com Deus também. Em um momento em que, segundo o capítulo 6, do versículo 5, em um momento em que a maldade do homem está se multiplicando. O homem está se sujando, se contaminando cada vez mais. E Deus está vendo aquilo. E nesse momento, o que acontece? O Noé fala, opa, eu tenho uma referência, a minha referência é o meu bisavô. Eu vou andar com Deus também. E esse andar com Deus só acontece na vida do Noé, porque ele olha para trás e vê o legado. Davi deixou um legado? Davi errou? Errou. Davi acertou? Acertou. Mas ele deixa um legado? Ele deixa. O Davi, quando ele já está velhinho já, a primeira grande coisa quando a gente fala de Davi é o quê? Quando eu falo de Davi, o que é a primeira coisa que vem à sua mente? O Davi venceu um gigante. Ele não venceu só um gigante, tá? Ele venceu vários gigantes. Então ele vai deixar um legado. E aí a Bíblia vai dizer que teve um momento da vida do Davi, que ele já está velho, ele já está cansado, e ele está lutando espada para lá e para lá, porque ele guerreia até o fim. Porque nós temos que ser assim, irmãos. 2025 está aí, a gente tem que caminhar com Deus e não é fácil, porque nesse mundo a gente vai ter que guerrear os dias todinhos que a gente vai viver, 365 desse ano, 2025, é guerra, é guerra, é guerra. Você está achando que vai ser facinho? Nunca foi. Nunca foi. A gente sempre tem um probleminha ali, outro aqui, é guerra. Mas para quem está andando com Deus, está tudo bem. Porque quando Davi, ele vence o tal do Golias, a Bíblia vai dizer o seguinte, que foi em nome de quem? Em nome do Senhor. Então ele vence os gigantes, porque ele andava com Deus, ele andava com o Senhor. Aí ele deixa esse legado, que o homem pode matar gigantes. Aí de repente agora ele está numa guerra, só que ele já está avançado em idade, e de repente ele fica cansado. E tem um gigante lá, nessa guerra, que ele fala, poxa, vou aproveitar que o Davi está cansado, e vou fazer o quê? Vou matar ele. Aí quem que aparece entre o gigante e entre Davi? Um moço que se chama Axa. E o Axa, sabe o que o Axa é de Davi? Sobrinho de Davi. Lembra que eu estou falando de deixar legado? Enoque deixou um legado para Noé. Davi deixou um legado para o Axa, sobrinho dele. O sobrinho se coloca entre o gigante e Davi e luta com o gigante. E faz o que com o gigante? E mata o gigante. Qual é o legado que Davi deixou? Qual é o exemplo que Davi deixou? Que é possível você vencer os gigantes. Nós vamos enfrentar gigantes esse ano, sim ou não? É lógico. Desemprego é gigante? Sim. Luta contra a carne é gigante? É. Enfermidades é gigante. Mas deixa eu dizer um negócio para você, isso não pode nos impedir de continuar caminhando com Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Esse início de ano lá em igrejinha eu tenho pregado só sobre isso, gente. A gente precisa andar, janeiro eu tirei para pregar, precisamos andar com Deus. Tem 2025 aí todinho pela frente, andar com Deus. A gente tem que chegar até o final do ano, para nós nos reunirmos no dia 31, culto da virada, para glorificar a Deus pelo ano de sucesso, pelo ano de vitória, que teve luta sim, mas que vai ter muito mais vitória do que luta, amém? Sim ou não? Amém. Eu tenho pregado, janeiro é para isso que eu tirei lá em igrejinha, para pregar só sobre isso. A ideia é te incentivar, é te empurrar, é te motivar a caminhar com Deus. E eu tenho dito o seguinte lá, gente, caminhar com Deus, eu tenho que pedir a Deus para fazer o seguinte, não solta a minha mão, Deus, porque a gente costuma falar assim, pega na mão de Deus e vai, né? O pessoal não canta, tem até alguém que canta isso. Só que é o seguinte, o problema de eu segurar na mão de Deus, sabe o que é? Eu posso fazer isso, ó. O Pedro, quando está afogando, ele disse, Senhor, socorre-me, Senhor, Jesus, na hora, vem para cá. Então, o que eu quero? Eu quero é que ele jamais, em momento algum, venha soltar a minha mão. Não é eu soltar, porque eu posso até querer soltar ao longo do ano.
Porque tem hora que você fala, meu Deus, não aguento mais. Só que eu posso até querer soltar, só que Ele não vai soltar, amém? Ele não vai soltar sua mão em 2025, não vai. Isso é muito interessante. Ele não vai soltar a tua mão, por isso que você vai vencer. Gente, andar com Deus é isso. Andar com Deus, e o detalhe é que quando eu falo, segura na minha mão e leva-me, não solta, tem um problema nisso. Eu estou olhando para você, querendo lembrar seu nome, esqueci. A Isabela. Isabela. É Isa, a gente chama de Isa, isso. Desculpa, é a idade, tá? Não parece não, pessoal, mas eu tenho 57 anos de idade. Então, Isa, é a mentalidade, cara, eu estou ficando velho e está complicado. Às vezes eu esqueço, mas eu estou esquecendo demais das coisas, tem que ver o que é isso. Quer ver? Esqueci o que eu estava falando. Por que eu fui falar com você? Hein? Ah, sim, isso mesmo. Ele toma na mão e começa a levar ele. Sabe qual é o problema de ele tomar na minha mão e me levar? É porque aí vai ter que ser que nem com Paulo. Paulo, você vai para onde eu te levar, vai ter que ser que nem com Pedro. Pedro, quando você era pequeno, você ia para onde você ia, você te cingias a si mesmo. Mas espera aí, Pedro, quando tu fores mais velho, alguém vai te fazer o quê? Vai te tomar pela mão e vai te levar para lugar que às vezes você não quer ir. Irmão, e andar com Deus é isso, Isa. Quando Ele te toma pela mão, Ele vai te levar para lugar às vezes que você não quer ir. Hoje eu não estava muito afim de ir na escola bíblica, pois é, mas Ele vai te levar para a escola bíblica, por quê? Porque faz bem para o seu coração, para a sua vida espiritual, entende? Às vezes Ele vai te levar para uma fornalha, para quê? Para que lá no meio da fornalha Ele possa provar para você que até mesmo no meio da fornalha Ele não vai te abandonar, Ele vai passar contigo também pelo fogo, entenderam isso? Porque Deus é assim, gente, quando Ele assume, vou andar com você, Ele está falando, ei, eu vou andar com você, não é só na bonança não, não é só quando você estiver com o bolso cheio não, eu vou andar com você em qualquer circunstâncias em que você estiver vivendo, pode contar comigo, eu não vou te abandonar. Andar com Deus é isso, irmãos. Deixar Ele tomar a nossa mão e nos levar é isso. Amém? Então veja aqui. Eu vejo se eu tenho até 11h15, não é mais ou menos? São 11h03. Vamos lá, acho que não vai dar para a gente falar tudo, não, mas eu vou resumir aqui. O Noé, então, no versículo 5, o que eu li aqui, diz a Bíblia assim, e viu o Senhor viu a maldade, mas o Senhor não viu só a maldade, não pastor, não, o Senhor viu não, o Senhor vê todas as coisas. Quando você, as crianças de igreja já até aprenderam isso, quando você for fazer alguma coisa de errado, o que você faz? Olha para lá, ninguém está vendo, e se você perguntar para eles, eles vão te falar, se for pregar lá e falar sobre isso, ele fala, pastor, olha para onde? Não, ninguém está me vendo, ninguém está me vendo. Não esquece de olhar para cima. Porque Deus, versículo 5, viu o Senhor. Porque Deus, Ele vê tudo. Ele vê tudo. Você pode até me enganar. Eu falo com eles lá, vocês podem até me enganar. Eu não estou aqui todo dia, vocês podem até me enganar. Está dando as voltinhas de vocês aí fora, fazendo o que não se deve fazer, mas saibam de uma coisa, salvação não depende de mim não. Ela depende do seu relacionamento seu com o eterno, com Deus. E outra coisa, Ele está vendo tudo, Deus vê tudo. Ele vê a sua luta, Ele vê a sua alegria, Ele vê a sua prova, Ele vê seu choro, Ele vê as noites mal dormidas que você tem, Ele vê tudo, cara, Ele vê tudo. Eu acho extraordinário quando você vai falar sobre Jesus e você vê, sempre você vai ver Jesus assim, e Jesus parou e olhando para fulano, e Jesus viu fulano. Só um exemplo rápido aqui, quando Jesus, aquela mulher que tinha um fluxo, porque não tem mais, né? Quando ela vai até Jesus, ninguém pode ver ela, porque se alguém ver ela, vão fazer o que com ela? Pedra nela, porque ela tem fluxo de sangue, ela é imunda, ela não pode esbarrar em ninguém, Isa, senão ela vai ser apedrejada. Então ninguém pode me ver, mas eu tenho que tocar onde? Não é no corpo dele, porque se eu tocar no corpo dele, eu vou tornar ele imundo. Eu vou tocar na abazinha. Se eu tão somente tocasse na abazinha, na ponta do vestido dele. E ele vai, e ali ninguém vê, ela passa com medo de ser notada, ninguém está me vendo, Deus está vendo, Jesus está vendo. Ninguém está vendo, Jesus está vendo. E ela toca na orla do vestido dele,
E ela fica curada, e Jesus vai falar assim, gente, alguém me tocou. E o Pedro e os outros dizem, mas como você está perguntando que alguém te tocou? Tem tanta gente te apertando, te tocando. Pois é, mas alguém me tocou. Alguém tocou na minha, ele fala, alguém tocou na minha veste. E aí ela está lá escondidinha, lá tremendo. Gente, uma multidão. Lembra que Jesus vê tudo? Jesus vê ela lá tremendo, assustada. E ele chega perto dela, porque ele vê tudo, e ele vai falar com ela o quê? Filha, não temas, ou em outras traduções, na minha tradução, do Nilson, não tenha medo. Você está com medo por quê? Quando ele chama ela de filha, eu posso chamar o meu filho Danilo de filho, eu posso chamar a minha filha Daniele de filha, por quê? Eu sou pai deles. Eu tenho esse direito de chamar de filho de filha. Então, quando Jesus olha para ela, Isa, e fala assim, filha, o que ele está falando com ela? Qual a mensagem, qual o recado que ele está querendo passar para ela? Você é minha filha, e eu sou o teu pai. Você está com medo por quê? Percebe? Jesus está dizendo para aquela mulher, você está com medo por quê? Papai, em outras palavras, quando o meu filho ficava com medo menorzinho, e ele fica, quem é pai sabe muito bem disso, que o menino está assustado, o que ele faz? Todo com medo, e de repente você chega para ele e fala, fica calmo, Danilo, fica calmo. Daniela, fica calmo, por quê? Porque o papai está aqui, está por perto, fica tranquilo. E os seus filhos façam igual, papai está aqui. Eu não preciso ter medo. E Jesus chega para ela e fala, não precisa ter medo, porque o seu pai, porque ele é nosso pai, ele está aqui pertinho de você. Gente, ele vê tudo, o papai vê tudo, o pai vê tudo. E ele está dizendo para você, ao longo desse ano, para que você não tenha medo. Virão circunstâncias difíceis, mas não tenha medo, porque o papai está caminhando com você. Ele vai contigo. E ela vai agora em paz, tranquila, está tudo bem, o pai está comigo. O pai está contigo, o pai te toma pela mão, o pai toma a gente pela mão mesmo, né? Porque se você não segurar na mão do filho, quando você passa na rua, é arriscado ele fazer o quê? Acidentes acontecem assim. Ele vai para a rua, olha que perigo. Por isso que é o pai que tem que segurar. E o pai está segurando na nossa mão, para que a gente não sofra uma queda, para que a gente não sofra um acidente e venha se perder nessa estrada, nessa jornada de volta para a nossa casa, irmãos. Andar com Deus é isso. Andar com o Pai, se relacionar com o Pai, ter comunhão com o Pai. Ele viu o Senhor, porque Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas. E ele viu a maldade. Ele viu que o povo estava se corrompendo. Mas sabe o que é legal? Quando ele vê que o povo está se corrompendo, ele vai ver que o Noé, ele não se mistura. Olha que legal, está todo mundo envolvido com pecado, com maldade, se sujando, se contaminando cada vez mais. E hoje também não é assim, pessoal? Você olha lá para fora, e aí eu estava conversando com as crianças de igrejinha, falando sobre isso, porque está todo mundo pecando, está todo mundo usando droga, está todo mundo se prostituindo, casamentos sendo abalados, vamos separar, não deu certo, é mais ou menos por aí que funciona aí fora, está todo mundo fazendo o que não presta, todo mundo fazendo errado, e eu falei, só que vocês não são? Exatamente, vocês não são todo mundo, vocês são servos e servas, não são melhores, eu não sou melhor, mas ele um dia olhou lá do céu, Salmo 18 fala sobre isso, estendeu a mão dele, nos tirou das muitas águas e nos trouxe para onde? Para a presença dele, para andar com ele. Você foi chamado, você foi tirado das muitas águas, você foi tirado lá de fora, para quê? Para andar com Deus, lado a lado, ombro a ombro, para deixar ele pegar na tua mão e caminhar com ele, irmãos, de volta para casa. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer assim, olha, não vos conformeis com o quê? Com este mundo. E o Noé falando, eu não vou me conformar. Problema se o pessoal está pecando. Problema se o pessoal não respeita a lei de Deus, não respeita mais Deus, não respeita as instituições bíblicas. Problema é deles. Eu não vou me conformar com isso. Eu não vou tomar a forma disso. Eu vou tomar a forma da palavra. Percebe? Eu tenho que tomar a forma dessa palavra, que é isso que Noé está dizendo. Eu não vou me conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. A gente tem um exemplo. A gente tem alguém que deixou um legado para nós. Se não é o teu pai,
Se você perguntar, Nilson, quem foi que deixou legado para você? Não foi meu pai. Meu pai bebia mais do que tudo, batia na minha mãe. Então não foi meu pai. Meu pai não deixou um legado para mim. Mas quem deixou um legado para mim foi Cristo, entendeu? Quem deixou um legado para mim foi Ele, que me amou tanto, que Ele falou, vou morrer por causa de você. Eu vou lá para aquela cruz, eu vou ser crucificado lá, eu vou ser chicoteado, esbofeteado, eu vou ser envergonhado, humilhado, por causa de você, porque eu te amo. Ele deixou um legado para mim. Ele deixou um legado para você. Se você não tem referência, Ele precisa ser sua referência. Amém? Ele precisa ser a minha e a sua referência. Então, o Noé aqui, ele toma o bisavô dele como referência. Ele não se mistura. E no versículo 8, a Bíblia vai dizer assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Aí versículo 9, porque Noé agora, como bisavô dele, ele resolveu andar com Deus. E aí, para a gente caminhar para o encerramento, são 11h12. Posso tocar o barquinho aqui? Até 11h30 eu concluo, tá? O resumo aqui eu concluo, tá bom? Então agora o Noé, esse camarada que anda com Deus, o povo então agora está todo em pecado. Deus vai olhar de lá, viu o Noé e vai fazer o que com o Noé? É o Noé mesmo, ele vai conversar com o Noé, porque o relacionamento com Deus é um relacionamento de mão dupla. Você fala com ele, mas ele fala contigo também. Deus não vai deixar o Noé o quê? No escuro. Deus fala, eu vou dar cabo do mundo, tá? Mas aí Deus fala com o Noé, vem cá, deixa eu te contar um segredo. Vai lá, eu vou dar cabo no mundo, mas te dá uma ideia aqui, constrói um barquinho. Agora o mais interessante, que quando Deus chama o Noé, vamos ver se vocês estão estudando mesmo a Bíblia. Gente, estou falando isso aqui porque eu estudei, eu li, tá? Porque se eu tivesse aí também eu não ia saber nada do que eu estou perguntando aqui. É lógico, né? A gente faz as perguntas porque a gente sabe aqui, a gente leu, a gente se preparou, não é isso? Mas quando eu estou aí também, você nem me pergunta, eu até fui lá para fora quando você começou a perguntar. Você não começou na escolinha, deixa eu ir para lá, que pode me perguntar aqui. Mas vamos lá, o Noé foi chamado para fazer um barco de madeira. Noé era marceneiro? Noé era carpinteiro? Noé era agricultor. O cara trabalha com o que, gente? Ele planta vinha. Peraí, mas Deus vai chamar um cara que planta vinha para fazer um barco de madeira? Não era mais fácil, vou chamar o quê? Vou chamar um marceneiro. Tinha marceneiro? Com certeza. Tinha carpinteiro? Com certeza. Tinha gente que sabia trabalhar com barco? Com certeza, naquela época. E por que é que Deus chamou Noé? Deus, quando chama o Moisés, segundo as traduções, ele era gago, não era gago? Ele não sabe falar direito. E aí, quando ele vai para libertar o povo, ele fala, Senhor, mas peraí, o que eu vou falar quando eu estiver lá com o faraó? Aí, o que Deus vai falar com ele? Não, fica tranquilo, está preocupado, por quê? E o Senhor está dizendo para ele, cara, eu vou com você. Entendeu? Ele está dizendo, você está preocupado, por que eu vou com você? Larga de ser bobo, presta atenção, eu vou com você. A minha presença irá contigo, fica tranquilo. Então presta atenção, não depende do Noé e não depende de Moisés, como não depende de mim. Mas depende de quem? De quem resolve ir com você, é a companhia, é quem depende da companhia que está indo contigo, entendeu? É quem vai contigo, meu irmão. Por isso, escolha bem quem é que você separa para caminhar com você. Porque nem toda a companhia que se propõe a andar contigo vai fazer bem, vai ser benéfico para você. Porque tem gente que ao invés de te aproximar do reino, ele te afasta do reino. E desse tipo de companhia, a minha sugestão é, larga a mão dessas pessoas. Se não te aproximam de Deus, não servem para andar junto com você. Procure pessoas que vão te aproximar do reino, que amem tanto o reino quanto você ama. Amém? Então vamos lá. O Deus chama ele e fala com ele aqui. Mas o barato é que quando Deus vai falar com ele, Deus vai dar para ele um projeto. Ele nunca trabalhou com madeira. O legal é que Deus chama pessoas incapazes. E aquelas que são capazes são igual Paulo. Paulo falou assim, gente, tudo que eu aprendi, o meu conhecimento, eu considero o quê? Esterco. Foi Paulo que falou isso. Eu tenho muito entendimento, mas peraí, para trabalhar para Deus é tudo esterco.
Eu quero andar segundo a ministração de Deus na minha vida. É o exemplo de Paulo. Então, Deus às vezes chama assim pessoas incapazes. Você sabe que eu não tenho teologia, né? Eu sou pastor, mas não tenho teologia. Aliás, essa história vai mudar, né, meu amigo? Eu já paguei até a matrícula. Já pagou a matrícula? Já? Porque agora, querendo ou não, já paguei matrícula, perdeu dinheiro? Né? Agora, a partir de fevereiro, eu começo a fazer teologia. Mas, pastor, te fez falta? Vou te ser honesto para você. Não, vou falando sério, tá, gente? Não, porque Deus até aqui me capacitou. Por que você vai fazer? Porque com certeza vai agregar valores na minha vida. Com certeza vai agregar valores na minha vida. E eu sei que a Batista, para eu ser pastor titular de uma igreja, né? Batista, a não ser a igrejinha que é a congregação, lá eu posso ser pastor. Mas eu sei que aqui, por exemplo, se eu fosse ser pastor aqui, eu não poderia ser, porque eu não tenho a teologia. Então eu fui orientado aqui, né, quando eu vim para cá, rapaz, faz teologia, e é por isso que eu vou fazer. Entendeu? Porque se não fosse necessário, não ia fazer não, rapaz, com 57 anos de idade, você dá 4 anos. É cansativo, mas amém. É preciso, vamos fazer. Mas isso vai mudar o meu jeito de trabalhar com almas? Não. Agora ele tem teologia, o que é isso? Até agora funcionou, não é por causa de mim, não. Até agora funcionou porque alguém, um Deus grandioso, falou, ei, fica tranquilo, está com medo por quê? Ô Moisés, está com medo por quê? Você acha que depende de você? Ô Noé, o que você está achando, cara? Você está achando que você é alguma coisa? Não, gente, a gente não é nada. Deus está querendo dizer o seguinte, ei, depende de quem vai com você. E Deus, quando me chamou, Ele falou, você não vai caminhar sozinho, você não vai fazer sozinho, porque eu vou contigo, Ele vai contigo, é por isso que vai dar certo, vai dar certo na sua vida, porque Ele vai contigo, amém? Então, veja aqui então, o Noé agora vai receber o quê? Um projeto, para ele construir, eu vou dar toda uma resumida aqui, para ele construir uma arca de madeira. E aí o interessante é que quando você olha, hoje um transatlântico, quem já andou num cruzeiro, andou não, quem já fez algum cruzeiro aqui? Eu tive que fazer por causa de reunião de laboratório na época, até nem quero ir mais, porque eu passei mal demais da conta, porque meu estômago é muito fraquinho, sério, passei muito mal, balança muito, enfim, até que o pessoal fala que não balança, mas para mim, um pouquinho que balançou foi o suficiente para me dar náuseas, ânsia de vômito. Mas aquele negócio lá é extraordinário, gente. Aqui tem campo de golfe lá dentro, academia, tem 3 restaurantes. Eu me perdi lá, cadê onde que é meu quarto? Onde que é meu quarto? Tiveram que me socorrer e me levar para o meu quarto, porque eu não achava o meu quarto de tão grande que é aquele negócio. Um transatlântico. Aí o Noé, bonito, é lindo, maravilhoso. Agora, preste atenção, uma arca de madeira calafetada com betume, que é o pinche. Será que é bonito? Não é bonito. Não tem como ser bonito. Mas ela é o quê? Funcional. É funcional, gente. Afundou? A arca afundou? Não, porque é funcional. Porque é projeto de Deus. Isaías 53 vai dizer a respeito de Jesus que ele não tinha o quê? Igual a arca, não tem beleza nem formosura. Só que pelas pisaduras deles nós fomos sarados. Espera aí, Jesus não tem beleza nem formosura? Não. Se você acredita naquele Jesus de olho azul ou olho verde, te enganaram. É como raiz de uma terra seca que não tem beleza nem formosura. Mas esse homem sem beleza e formosura, que é como raiz de uma terra seca, esse homem é funcional. Por quê? Porque ele me salvou, porque ele te salvou, entendeu? A arca não tem beleza nem formosura, é feia, mas ela é funcional. Ela salvaria o Noé e a família dele, mas salvaria outros também. 120 anos o Noé falando, gente, vai chover, vai chover, vai chover, só que nunca choveu. E a gente hoje falando, Jesus vai voltar, aceita Jesus, caminha com Deus, anda com Deus, se relaciona com Deus. E tem muita gente, eu não estou nem aí para isso. Vai voltar, pastor? Gente, 120 anos o Noé construindo a arquinha dele, colocando a madeirinha, betume, e o pessoal zombando, ele nunca choveu. O orvalho que subia da terra e que molhava a planta, nunca choveu. Só que de repente, o que acontece? Com a morte de Matusalém, o que acontece? Vem o juízo, vem o dilúvio. Choveu, irmãos. Choveu e Deus fechou a porta por fora. Porque talvez o Noé falou, opa, peraí, estou com pena, vou deixar entrar. Não, Noé,
Porta da Graça hoje, irmãos, está aberta sim ou não? Sim. As igrejas estão aí abertas, os cultos, nós temos essa liberdade, pelo menos aqui, essa liberdade para cultuar. O Evangelho está sendo anunciado, a gente está evangelizando lá fora, a gente está falando lá fora de Cristo, de salvação. Ei, aceita Jesus, porque o fim está próximo, porque Jesus está para voltar. Pastor, que isso? Eu ouço isso há tanto tempo. Pois é, filho. De uma hora para outra, no abrir e fechar de olhos, Ele vem. Jesus vem. E se Ele vier, vão subir com Ele quem estiver andando com Ele. Quem estiver se relacionando com Ele. Para encerrar aqui, estou procurando, e dentro do tempinho aqui, o Noé vai construir essa arca. Eu disse, a arca é feia, mas ela não afunda, porque é projeto de Deus. Casamento é projeto de Deus, sim ou não? Sim. E por que tem um monte de gente aí divorciando? Vai ver que não é projeto de Deus. Preste bem atenção aqui não, a maioria aqui é casado, né? Mas eu sempre digo, cara, escolhe primeiro, escolhe quem é a sua companheira, quem é o rapaz que você quer casar, faça uma boa escolha, porque casamento é projeto de Deus. Casamento é projeto de Deus, não afunda, irmão. Se o seu casamento é projeto de Deus, não vai afundar. Ah, mas está tendo um monte de divórcio. Mas se o seu casamento é projeto de Deus, vai dar certo até o fim. Eu casei com 20 anos, projeto de Deus. Eu tenho 37 anos de casado, é projeto de Deus, entendeu? Se é projeto de Deus, não vai afundar. Se o seu relacionamento, se as suas amizades são projeto de Deus, vão durar para sempre, desde que sejam projeto de Deus. O projeto de Deus não afunda. E encerrando aqui então, ele faz essa arquinha, mas antes dele fazer essa arca, Deus vai chamar ele e vai fazer uma aliança com ele. Porque antes de você fazer alguma coisa para Deus, você precisa deixar Deus fazer alguma coisa em você. Deus chama ele, vou fazer uma aliança com você. Agora faz a arca. Antes do id, a gente não tem o id fazer discípulos. Pois é, mas antes do id tem o Mateus 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Para você fazer alguma coisa para Deus, primeiro você tem que deixar Ele fazer alguma coisa em você. Amém? Podemos encerrar por aqui, o pessoal está levantando. Vamos ficar de pé? Já são 11h23, ótimo. Vamos orar. O Jonas falou comigo que não ia dar para ele ficar, e então a gente vai encerrar o culto. Algum aviso? Algum aviso? Não? É isso mesmo? Vocês entenderam, irmãos? Show. Porque faltou algumas coisinhas aqui, mas deu para compreender, amém? Sim. Desculpa por ter tomado esse tempo todo de vocês, tá? Mas é porque eu não posso voltar aqui outro dia para continuar, por isso que eu levei esse tempo todo. Vamos orar a Deus. Põe tua vida diante do Senhor. Põe teus planos, teus projetos. Lembra desse ano de 2025, um ano longo, mas vai dar certo. Nós vamos chegar até o fim com a presença de Deus do nosso lado. Pede Ele para pegar a tua mão e não soltar nunca. Grande Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, porque um dia o Senhor olhou e nos escolheu, não porque somos melhores, mas sim porque somos necessitados. Bendito, exaltado seja o teu nome, porque o amor do Senhor, Ele é tão grande, Ele é tão extraordinário, que Ele nos constrange, porque ninguém na vida nunca nos amou da forma que o Senhor nos ama. Louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Pai amado, porque o Senhor, da mesma forma que não deixou o Noé às escuras, mas revelou para ele o projeto do Senhor, o Senhor também não nos tem deixado às escuras, mas nós sabemos muito bem de onde saímos, aonde estamos e para onde estamos indo, meu Pai. Seja louvado o teu nome, porque essa intimidade nossa com o Senhor faz com que o Senhor revele para nós coisas até então ocultas, mas que hoje estão claras, meu Pai. Nós sabemos que falta pouco para o Maranata, falta pouco para o hora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, que nesse tempo que ficarmos na terra, Papai, que o Senhor não largue nunca a nossa mão. Espírito Santo, que o Senhor continue conduzindo-nos por este caminho, meu Pai. E que o Senhor nos faça
diante dos obstáculos da vida, sermos vencedores em Cristo Jesus. Que possamos vencer 2025 da mesma forma que os anos anteriores vencemos, meu Pai, contando com a companhia do Senhor. Louvado seja o teu nome. Aceita este culto, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor no teu altar de glória. E despede-nos em paz, em segurança, pois eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo repouse sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Irmãos, paz do Senhor. Não tem nenhuma aula não, hoje é 19 horas mesmo, né? Então 19 horas, culto para os irmãos aqui. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos.